Alô, amigos. Aqui estamos mais uma vez para apresentar o nosso podcast Gente que Fala. Hoje eu tenho o prazer de receber a Vanessa Asson. Como vai, Vanessa? Graças a Deus, tudo bem, e o senhor? Graças a Deus também. Me trata de você, por favor. Ah, é Tá bom? verdade. A Vanessa é advogada, ela é educadora, doutora em Direitos da Natureza, mestre e especialista em Direito Ambiental e especialista do programa Harmonia com a Natureza, além de ser fundadora da OSCIP Mapas. É isso? É, entre outras coisinhas, né, ao Então longo de temos muita cinquenta e coisa. seis anos dá para construir outras coisas no O currículo. currículo é extenso, né? É. É. Você é de São Paulo mesmo? São Paulo, nasci aqui na Avenida Paulista, É na na Vila Promatre. É, na Promatre. é. É, Muito paulistana, então. e o direito você fez, direito onde? Na Na PUC de PUC? São Paulo, sim. Na verdade, minhas pós-graduações são na PUC de São Paulo, Sim. tem também uma pós-graduação na USP. O meu bacharelado foi na FMU. A escolha foi logo cedo, não? Você demorou um pouquinho? Família de advogado, né. Família de Família de advogados? advogado, a gente vai Ah, vendo das lutas, vai se ah, apaixonando e eu tenho sim, essa veia de lutadora desde muito cedo. sim, Pensei em fazer biologia marinha, já encantada com as questões da natureza, mas entendi que eu poderia ter mais força, tendo essas armas do direito para defender a natureza, então fiz direito e sim, trabalhei muitos anos com meu pai, foi meu grande professor. sim. Você é casada Não, não sou mais casada, mas tenho um e tem filhos? companheiro. Tenho 2 filhos já, que já estão casados, por Já sua estão vez. casados, então Ah lá eles! daqui a pouquinho você vai virar vovó, Olha, no tempo deles, no quando eles tempo estiverem deles, preparados. Eu não tá sabia que ia vir certo? essa foto linda, que Foto linda muito foto. bonita mesmo. Isso foi Dia das Mães, há uns 3 anos atrás, Olha talvez. como você está bem aqui nesta foto. Tá vendo? 3 É, anos fazem diferença é. na vida da pessoa. 3 anos tem essa foto? Tem uns 3 É. anos. É. Não, mas continua com o mesmo rosto. Hum, Eh, obrigada. vamos falar sobre direitos da natureza, né? Uhum. Para começar, o que são os direitos da natureza? Os direitos da natureza, eles surgem para romper um paradigma fundamental Hum, de que os seres humanos, eles não são, superiores aos demais seres da natureza. Pelo contrário, eles são seres da natureza também. Nós somos seres da natureza também e somos interconectados a todos os demais seres. Então, enquanto não respeitarmos os outros, inclusive os outros seres humanos, nós não teremos como nos respeitarmos, como ter uma vida abundante, em equilíbrio. Então ele vem para mudar esse paradigma, um paradigma, que a gente chama de antropocêntrico, que é o vigente, inaugurado com direito ambiental, muito importante, para um paradigma ecocêntrico, que coloca no centro de tudo a vida indistintamente. sim. É muito comum, Vanessa, no Ibirapuera, por exemplo, árvores, as pessoas tem gente que abraça a árvore. É Sim. nesse sentido que você está falando, não é? É sim, eu acho que Porque quando a pessoa abraça a árvore, ela está fazendo sim, esse reconhecimento da é, importância da é, árvore, né. é, E tem duas vertentes, assim, interessantes nessa coisa de abraçar a árvore. A primeira é que a natureza, além humana, né, a outra que não humana, ela emana uma energia que nos coloca mais pacífico. é, Então, quando a gente abraça uma árvore ou quando a gente está no meio da natureza mais densa, a gente vai adquirindo essa essa pacificidade, esse equilíbrio, essa é. sensação de integralidade, né. E a outra é que um dos primeiros movimentos que, por um acaso, ou não por um acaso, foi feito por um grupo de mulheres ativistas, pela defesa da ecologia, foi feita com este movimento de abraçar árvores para impedir, que as pessoas que queriam invadir para derrubar todas elas fizessem isso. É, Então abraçar árvores é um é. ato muito, Eu, por exemplo, me importante. sinto muito mal quando eu quebro algum galho de alguma planta, Hum. que a gente tem em casa, né, É, sim. eu não gosto. É. Então tem que tratar a planta com carinho, né. Elas sentem dor, É, né, elas é. E sentem ela dor. conversa com a gente, eu converso com Conversa. ela. O senhor É, conversa? Oh, desculpe, converso, você conversa? converso. Pois já fez a É, experiência, eu aprendi essa técnica de conversar, vamos chamar de técnica, né, com as plantas, sim, muito tempo atrás, ainda não falava direitos na natureza, nada disso,
Eh, porque eu li em algum lugar e aí eu fiz uma experiência, coloquei 2 plantinhas, uma novas, né, uma eu não conversava, só molhava, a outra eu conversava, elogiava e molhava. Adivinha qual que ficou mais linda e Aqui você crescendo? A conversava. que eu conversava. É. É muito Como é real. que explica isso? Energia, se a gente quiser ficar só no campo da física, para não ir para o campo do sagrado, da espiritualidade, a gente pode ficar só com a física. É a energia que é trocada ali. Então, uma energia positiva sendo emanada, ela vai resultar em positividades, não é? Mas a energia lembra a espiritualidade, né? Pois é, eu, É, eu gosto também, aliás, é. é o meu lado, mas é que para as pessoas, às vezes, né, compreenderem, não ficarem, isso é coisa do espiritual. Não, não é, é física também. Sobretudo a física quântica, né? A física quântica, ela avançou para essas explicações de como o encontro das energias transformam, né, reciprocamente elas. Então, e Sim. isso é espiritual, claro. O que diferencia o direito ambiental dos direitos da natureza? Pois, o direito ambiental é todo esse arcabouço jurídico que nós temos, desde as primeiras reuniões, mundiais que tivemos, né, aí em 1972, depois a Eco 92 e assim por diante, a Rio+20, e foi sendo construído, o Brasil sempre à frente dessa construção. Só que o direito ambiental começa lá atrás, quando a economia começou a se preocupar não com a questão da natureza, não com a questão de que somos interrelacionados, de que a nossa própria vida ia ser impactada, nossa qualidade de vida, mas sim com o escasseamento de matéria-prima. Então, o direito ambiental, ele foi todo construído sob bases, patrimonialistas e utilitaristas, de como usar os recursos naturais, que é como se chama, né, em direito ambiental. E os direitos da natureza, eles que se originam de comunidades indígenas andinas, né, com a Constituição Federal do Equador promulgando o reconhecimento dos direitos desse ser sagrado, natureza, e que eles chamam de Pachamama, né, vem na perspectiva essa que eu falei anteriormente, de que nós somos interconectados, que guardamos uma interdependência entre nós, e o que a conversa com a planta que eu promovo aqui, ou o desvio do rio que grandes corporações promovem para a utilização econômica, impactam a vida do todo, do planeta. Se vamos ver da união de pequenas ações aqui e acolá, bom, o planeta agora mostra como está. Então, eu gosto de dizer que os direitos da natureza, eles definitivamente eles reincluíram os seres humanos, na preservação do meio ambiente. Nós não podemos nos colocar fora como se fôssemos os, né, todo-poderoso, que, tanto podemos, degradar, quanto podemos recuperar. Não é verdade. Infelizmente, é o homem que destrói boa parte da natureza, né? Nós criamos um poder de intervenção nessas relações muito forte, muito Como é forte. que você lida com isso? Olha, eu confesso para você que trabalhando com isso e cada vez mais Sim, profundamente, eu estou nesse tema desde a minha defesa do doutorado, em sim. 2014, eu já passei por várias fases. A primeira foi de, nossa, essa é a resposta, como se fosse um despertar, né? A segunda fase foi, nossa, mas não está adiantando e não vai adiantar. Foi de desesperança total. E aí eu passei a desenvolver para mim mesma, e como sou pesquisadora, escrevi uma teoria de que tudo bem, esse sistema já colapsou. Nós não temos como voltar a ser como éramos antes. Então, nós estamos num lugar de colapsamento desse sistema. Agora, a gente tem que optar, cada um de nós tem que optar. Você quer fazer parte da reconformação desse sistema? Num novo que está por vir? Quem sabe aí com um despertar mais coletivo de que nós precisamos resgatar a vida em harmonia na natureza? Ou quer se colocar à parte e deixar acontecer? Porque vai acontecer uma reconformação. O sistema está mudando e ele vai ser diferente. E nós fazemos parte do sistema, né? Eu lido com isso do dia a dia, tentando fazer a minha parte, e minha parte inclui também trabalhar com os coletivos, né. Vanessa, você não acha que as escolas deveriam, principalmente as primárias, ter mais interesse em mostrar para as crianças
o direito que elas têm de cuidar do meio ambiente? Olha, essa sua pergunta é excelente e me dá uma oportunidade incrível de falar, sobre exatamente essa premissa da educação básica. O que eu tenho visto, e a gente tem alguns programas na organização, a MAPAS, é exatamente voltado à educação ecológica. O que eu tenho visto é uma certa ansiedade dos gestores das escolas que precisam cumprir uma grade programática, que tem todo um acerto interno de condução dessa grade para cumprir a legislação, a lei de diretrizes da educação no Brasil, né, a lei federal que orienta e depois se desdobra. Eh, com isso, enquanto a gente não tiver uma política pública, voltada à educação, e nós estamos trabalhando nisso agora com a articulação brasileira pelos direitos da natureza, enquanto a gente não promover a mudança dessa legislação para trazer para as crianças, e as crianças, a bem da verdade, elas sabem tudo, né? Mas para Principalmente hoje, né? elas sabem tudo. Já nascem com o É, celular na mão, é, já nascem é, bem orientadas na pesquisa, é, elas vão muito bem. A é, gente chega e vê muita lucidez nas crianças, é. né? E então trazer isso como conteúdo mesmo de aula, essa condição de que nós fazemos parte da natureza, que nós nos sobrepomos sobre ela e que precisamos então entender que cada passo nosso é um passo de relação e inter-relação com os outros seres. E daí veja que interessante, a gente aproveita inclusive as relações entre seres humanos. Então, como você passa a ter esse conceito do respeito ao outro ser, porque é interconectado a você, isso é indistinto, inclusive aos outros seres humanos. Eu queria contar também, aproveitar a pergunta, eu falei que a pergunta era Sim, ótima, para dizer que nós estamos nesse momento trabalhando com o impulsionamento do terceiro Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza, que vai ser em Ouro Preto. Ouro Preto, Minas Gerais, a abertura depois vai se dar os outros 2 dias em Mariana. Em Ouro Preto, as crianças e os jovens se uniram a partir de um projeto onde eles se encontram, que é um projeto do Instituto Oca, junto com o Instituto Mundo, para criar uma lei que defenda os direitos da natureza em Ouro Preto, especialmente de um rio que é muito querido lá, que é o Rio das Velhas. Na língua originária indígena, que é a nossa base, né, de conhecimento ancestral a respeito desse tema, é o rio Uaimi. Então, veja, são as crianças que estão tomando a frente para dizer: olha, vocês não estão fazendo nada, vocês não perderam esse conhecimento, nós vamos à frente para propor. E assim temos caminhado. eu conheço Ouro Preto, conheço Mariana e conheço o Rio também que você falou. Conhece o Rio das Conheço, Velhas? O senhor já foi no conheço, Parque das Andorinhas? já. Eu tive lá agora, eu fiquei encantada. Eu morei 6 anos, desculpe, morei 6 meses em Ouro Preto, porque eu tive um irmão já falecido, que era engenheiro de minas de mineração, lá Minerador. formado em Ouro Preto, é. Uhum. E ele queria também que eu fosse para lá, e eu fui com uma má vontade danada, porque não era minha vocação. E aí no exame, fiz o cursinho lá e tal, no exame eu na prova eu tirei uma nota muito baixa em matemática e muito alta em português. Aham. E aí eu falei: "Olha, tá vendo, eu quero ser jornalista, não quero ser engenheiro". Foi lá. É, mas eu fiquei 6 meses lá. Olha só, Uma cidade maravilhosa, né, e maravilhosa. tem muita história, Muita né. história. O Por que curioso foi escolhido Ouro Preto? pois então, e até antes de responder isso, que faz parte da resposta, o curioso é que nós sempre vamos a maior parte das pessoas sempre vai a Ouro Preto, Tiradentes, as cidades históricas, Sim, né, por sim. conta da história. É, E que história é essa? É uma história de invasão, é uma história onde as nossas terras começaram a ser usurpadas, primeiro extraindo toda a madeira, né, a partir do pau-brasil e depois o ouro. E aí, nós ficamos, com o que restou ali de uma terra empobrecida e machucada, não é. Mas esse valor do patrimônio histórico é o que aparece. A questão da natureza, né, e da riqueza da natureza de Ouro Preto, por exemplo, não aparece. Eu mesma, trabalhando com o meio ambiente desde o dia que me formei, há mais de 30 anos atrás, nunca fui a Ouro Preto e fui diversas vezes a Ouro Preto e olhei o Rio das Velhas e tomei contato com o Parque das Andorinhas, né. Então, Ouro Preto, primeiro lugar, ele precisa ressignificar sua história para contar o quanto de natureza tem ali.
preservada e a necessidade de preservar exatamente pela atividade da mineração, que é muito impactante, né. Depois, exatamente pelo fato de que nós tivemos ali, tragédias importantes, né, como foi Mariana, Brumadinho, e temos trabalhado no reconhecimento dos direitos do Rio Doce, do Rio Paraopeba. Então, são ações do movimento que já tem aí uma década, né, eh, que foram levando, né, a gente costuma dizer que no nosso movimento dos direitos da natureza no Brasil, a gente não planeja muito, é como a gente está dentro de um curso do rio que vai nos levando aos lugares. Então o primeiro fórum foi aqui em São Paulo. Não sei se o senhor conhece o vereador Gilberto Natalini, então vereador Gilberto Natalini. Meu amigo, Com certeza. meu amigo, eh, eu tenho um portal, chamado Orbis News. Uhum. Ele escreve quase que semanalmente um artigo sobre meio ambiente e sobre política, etc. Mas o Natalini é uma figura Uma maravilhosa. figura Aliás, maravilhosa. está aparecendo aqui a capa do portal. A Orbis. Se você estiver disposta a escrever de vez em quando, pode escrever. Ah, muito obrigada. Olha, aqui na capa, nessa capa, o José Renato Sim, um Nalini, grande juiz. é, o Rubens Figueiredo, o Ricardo Cavalcante, enfim, são pessoas que têm conteúdo, Sim, viu? Você e está Gilberto convidado a escrever. muito obrigada. O Gilberto Natalini, veio conosco apoiando os direitos à natureza em São Paulo, fez uma proposta de alteração à lei orgânica de São É, Paulo, e é, nós realizamos juntos e com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado na época, o primeiro fórum brasileiro aqui, lá no Parque Vila Lobos sim, e na Câmara de Vereadores, no sim. Salão Nobre. E aí o movimento foi nos levando para um outro momento, aí veio pandemia, né, e todos esses movimentos. Realizamos o segundo Fórum Brasileiro em Ilhéus, no sul da Bahia, porque ali havia, e ainda há, mas agora avançamos bastante, uma grande demanda por demarcação de territórios indígenas. Então, ali nós tivemos o apoio da comunidade, na verdade eles é que deram a base, né, dos Tupinambás de Olivença, e das universidades ali, a Estadual de Santa Cruz, a Federal do Sul da Bahia, enfim, todas as universidades da região. E aí o terceiro foi nos levando por esse movimento intenso que está acontecendo em Minas Gerais. Ontem, dia 22 de abril, foi o dia, aliás, nós estamos aqui talvez em dias diferentes, né? Mas no dia 22 de abril, que foi agora há pouco, nós tivemos o Dia Internacional da Mãe Terra. E no dia 22 de abril foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque Minas começou a despontar, por conta especialmente de duas legisladoras, eh, deputadas estaduais, a Leninha, deputada Leninha, e a Beatriz Cerqueira. Além da vereadora Karine Rosa, que agora saiu da vereança, outros movimentos, mas Minas começou a despontar com várias propostas de leis, algumas já aprovadas. Não sei se você sabe, mas a gente tem no Brasil várias propostas de leis aprovadas, muitas delas alterando as leis orgânicas, as constituições municipais, né, para reconhecer ali na região os direitos da natureza. A gente tem uma onda do mar que tem seus próprios direitos reconhecidos ali em Regência, no Espírito Santo. A gente tem uma montanha que é sagrada para a comunidade, que é a montanha de Santo Antônio do Itambé. Vários rios, o Rio Comim-Memem, o Rio Laje em Rondônia, o Rio Vermelho, Goiás, enfim, o Rio Mosquito em Minas Gerais e agora o Rio das Velhas e outras tantas propostas. Então, o direito à natureza no Brasil já é uma realidade. Em Minas, quando a gente fala em Minas, ele lembra de Brumadinho, né? É, Que ficou marcado, né? muito. Vai ficar marcado pela história. E que é perto ali da região, né, de É, Ouro Preto. perto de Ouro Preto. Uhum. É. Você publicou um livro sobre os direitos da natureza, né? Sim, esse. Onde é que esse livro pode ser encontrado? Na Amazon, nós temos ainda a versão eletrônica dele. Esse Sim, livro ele é fruto da minha tese de doutorado. Ele foi ampliado e atualizado com a experiência que eu tive a partir da pesquisa, né, caminhando pelos territórios. Aqui eu estou nessa foto bonita com a Célia Chacriabá, deputada federal, que é autora de uma proposta de emenda à Constituição Federal para reconhecer os direitos da natureza no artigo 225, nosso querido sim, sim, nosso artigo sim, principal, né, na defesa do meio sim. ambiente. E aqui a gente estava numa audiência pública no Congresso Nacional, tratando dessa PEC, né. O governo, os governos, seja federal, estadual,
municipal ajudam? Pela primeira vez, nós tivemos uma ajuda, um apoio com uma emenda parlamentar. Primeira vez nessa década que eu escrevi, acho que a gente pode dizer de uma década, que foi por força de uma emenda de autoria de Célia Chacriabá. Foi a primeira vez e essa emenda veio para que nós pudéssemos realizar esse grande encontro que vai ser o terceiro Fórum Brasileiro, lá em Ouro Preto e Mariana. Então, não, pouquíssima ajuda, além de apoios políticos e de causa, como o próprio Gilberto Natalini nos deu, não é? Mas apoio com verba para que a gente possa contratar e executar as coisas como tem que ser. É a primeira vez e está sendo maravilhoso. A Constituição do Equador de 2008 foi a primeira do mundo a reconhecer a natureza como sujeito de direitos, né? Qual é a importância, na sua opinião, desse acontecimento? É um marco, né, ele é tido como um marco no movimento internacional, inclusive a comunidade ali olha aqui Alberto Acosta, né. É, Pois então, Alberto Acosta, então, ministro da economia, se eu não me engano, à época, defendendo a nova Constituição, né, participando aí ele era presidente da Constituinte à época. E foi com a participação das comunidades indígenas, das organizações sociais, que esse marco aconteceu por ocasião dessa reformulação da Constituição, quando se, implanta a Constituinte no Equador, então começou a haver essa movimentação. Na verdade, essa movimentação e foi o grande marco, porque é a primeira Constituição, né, a reconhecer em sede de Constituição, que nos orienta, né, nos dá os grandes valores da sociedade, que está ali submissa a essa Constituição, então tem um grande valor por conta disso. Mas, na verdade, os direitos da natureza, eles se iniciam em municípios dos Estados Unidos, pequenas comunidades nos Estados Unidos foram reconhecendo em sede de leis locais, né. Então, se por um lado tem uma grande importância estar numa Constituição Federal, e esta que sempre nos puxa, né, na Constituição Federal do Equador, a partir de 2008, a minha pesquisa começa aí, quando eu tomei, conhecimento de que isso estava acontecendo no mundo, né. Mas apesar desse valor constitucional, o fato é que no Brasil, nós fomos atuando e isso está mostrando agora que realmente tem um valor, não sei se maior, mas talvez mais profundo, mais concreto, nós fomos atuando em nível municipal. Porque quando a lei é municipal, ela está mais próxima das pessoas. As sim, possibilidades sim, de sem atuação, dúvida. né, se É. utilizando dessa legislação, é mais real, mais concreta, com políticas públicas, com Numa programas. cidade como São Paulo, por exemplo, que é enorme, como é que você trabalharia nisso? Tentamos, né, nós e Gilberto Natalini, vereador à época, um dos mais respeitados de todos os tempos, a gente pode dizer, né. Nós tentamos por algum tempo, mas o vereador, pensava uma condução sempre perfeita dos processos políticos, de que não havia ali ambiente político para que a gente pudesse colocar, sob apreciação e votação, não é. Então essa proposta ela foi feita, ela hoje está arquivada, ela foi arquivada inclusive já com um parecer da Comissão, de Justiça da Câmara de Vereadores de São Paulo, positiva, muito bem fundamentada, nos serve inclusive de jurisprudência para outras situações, mas o ambiente político para a votação não aconteceu naquele momento. A gente ainda não teve, outras conversas com outros vereadores para impulsionar a proposta. Quem sabe a partir de agora aqui com o seu programa a gente Claro, caminhe nesse sentido. claro. E eu coloco de novo à disposição sua o nosso portal. Ele fica 24 horas no ar, Uhum, viu? tá bem. Eh, Obrigada. eu vou ajudar na medida do possível, tá bom? Tá ótimo. E falando em Nataline, é bom lembrar o nosso desculpe, o nosso amigo espectador, ele é médico e todo sábado ele vai num determinado bairro aqui de São Paulo atender o pessoal, que necessita de ajuda médica. Ele faz isso Há há décadas. muitos anos, Há muitos décadas. anos. Ele é uma pessoa
Especialíssima. Especialíssimo, É, um ser iluminado. é. Fora as plantas que ele tem na casa, ele tem um viveiro na casa dele Ele de mora em Santo árvores. Amaro, né. Ele tem um viveiro, ele é realmente uma Tem, ele pessoa mora em Santo inspiradora. Amaro. É, ali onde temos o Borba Gato como guardião, Sim. né. Eh, Quais outros países já implementaram os direitos da natureza? Olha, hoje nós temos mais de 400 casos entre legislação e decisões judiciais no mundo. Mais de 300 localidades do mundo. Então, para algumas pessoas que nunca ouviram falar em direitos da natureza, tomar contato com esse fato é um pouco surpreendente, Claro, mas é. Então, claro. você imagine que desde da Nova Zelândia, passando agora por uma ação que está acontecendo na Antártica, indo, para o próprio Equador, então todos os continentes praticamente têm propostas, ou encaminhadas ou já aprovadas. Decisões judiciais de cortes superiores, como é o caso da Colômbia, algumas decisões também da Comunidade Europeia. E no Brasil nós temos também jurisprudência. Nós temos uma especial que é em sede de Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, que reconheceu os direitos de um papagaio. Reconheceu que o papagaio tinha dignidade de existir e de viver uma boa vida, tanto quanto a sua tutora, né? E, e temos também jurisprudências no Tribunal de Justiça de São Paulo mesmo. Enfim, tá, a gente conseguiu semear, né, ao longo dessa mais de uma década, nós já conseguimos semear e está frutificando, né, isso está acontecendo. Esse superaquecimento que acontece no planeta nosso, você acha que ainda tem jeito? É como eu disse logo no início, eh, na minha opinião e que é apoiada em alguns cientistas, a gente ingressou agora num processo de reconformação sistêmica, né. O que se falava em crise ecológica, e eu costumo dizer isso particularmente, ela foi colapsada. Para mim o momento de colapsamento dessa crise ecológica foi o momento do Covid, a pandemia. E agora a gente está num momento bonito, né, e que eu tive que resgatar a esperança da beleza, que é esse momento de reconformar o sistema e por meio dessas medidas, e as políticas estão sendo muito bem colocadas, né, políticas que, preconizam e priorizam as medidas de adaptação às mudanças climáticas, elas estão todas voltadas a que a gente chegue nesse outro lugar, desse outro modo de vida, né, e nós particularmente estamos trabalhando para que seja um modo de vida com mais harmonia com os demais seres da natureza. Então, acredito que sim, que faz parte do próprio sistema Terra, que é a natureza toda, né, eh Então tem regular uma o seu luzinha lá sistema. no fim do túnel. Sim, porque a Terra não ela é inteligente, ela é muito É, mais inteligente que muitos seres humanos. é. E ela vai fazer de tudo para que ela se mantenha viva. E ela não é sozinha, ela somos todos nós juntos, né. Então ela está nesse processo de reconformação e isso há de haver um equilíbrio, sistêmico, né, e aí o equilíbrio do clima. Mas a gente está agora nesse momento de transição, é um momento que cada uma das nossas ações precisa contribuir, para essa reconformação acontecer. Vanessa, qual é a sua opinião sobre a inteligência artificial? Olha, eu não tenho uma opinião ainda muito formada, até porque eu tenho me utilizado dela, eu tenho experimentado esse diálogo com a inteligência, artificial. Às Está vezes conseguindo? às vezes ela é muito burra, né, às vezes a gente pergunta coisas que nós mesmos Sim, sabemos pela experiência de vida, sim, que é uma coisa que ela não tem, sim. que ela está errada, né. Isso é muito perigoso, porque as pessoas podem acessar ali, E fazendo errar, né? perguntas que vão ter respostas, É, ela é a magnânima, é. e errar. É muito útil, ela tem sido útil para diversos processos. Nós estamos, por exemplo, agora com um projeto que vai se iniciar se utilizando da inteligência artificial. Nós vamos fazer um mapeamento de todos os casos no Brasil, especialmente começando pelos casos legislativos, onde já foi abordado o tema dos direitos da natureza. A gente não tem esse panorama, né? As sementes voaram e nós vamos nos utilizar da inteligência artificial. Mas tem um ponto
e que eu tenho ouvido colegas da ciência dizendo, a ciência especialmente voltada à ecologia, que é o uso da água, né, a quantidade de água que cada uma das nossas perguntas ali se utiliza, né. Então, muitas críticas, e alguns benefícios, né. Eu ainda não consigo entender bem como nós vamos. Eu sei que é uma mudança profunda, radical, Sim, na forma de construção do pensamento é, das pessoas, os é, pensamentos muito mais prontos, né, pouca filosofia, pouco trabalho, né, é, da massa encefálica é. e conhecimentos vastíssimos, integrados, prontos. Eu não sei, parece que eu espero que não, mas parece que os nossos jovens que vêm vindo agora devem ficar com um pouco mais uma massa encefálica um pouco mais molenga, né, se É, não se afastarem, porque tem tudo assim, na mão, né? Pergunta mu pro muito fácil. Como é. comer Vai no papinha, celular e faz a pergunta. é como comer papinha de, né, É, nenê, um purezinho é, de batata. é. A gente, na nossa época, tinha que pesquisar, estudar e coisa, né? Formular os É, raciocínios, né, juntar é, as informações é, para pois é, é. Hoje está um pouquinho diferente. tá. E onde vai chegar isso é uma dúvida tremenda, É, né? é. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Sênior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Alguns municípios brasileiros já que reconheceram os direitos da natureza e suas leis, né? Você falou isso já. Como é que esse processo acontece na prática? No início foi, como eu disse, esse fluxo de rio que foi nos levando para os Sim, espaços. Então, nós tivemos a oportunidade de estar a primeira lei que surgiu no interior do Pernambuco, município chamado Bonito. Logo em seguida veio Paudalho. Nós chegamos nesse município participando de um grande evento promovido pela ANAMA, que é aquela associação, acho que inclusive Gilberto Natalini participou ou ainda participa dela. E a ANAMA é essa associação que congrega entidades e governos, executivo, legislativo, especialmente em nível municipal. Esse evento foi em 2017 e ali surgiu a oportunidade, me convidaram, assim, né, sem grandes esforços, para fazer parte da coordenação do evento, porque eu tinha esse tema inovador e era um evento, o Fórum Brasileiro de Gestão Ambiental, voltado para meio ambiente. Fazendo isso, eu fui, por sinergias mesmo, por encontros que foram acontecendo, articulando com Gilberto Natalini, foi ali que eu conheci, e aí veio então um convite mais direto do secretário de Meio Ambiente de Recife. Eh, de lá eu já tinha, também por uma sinergia incrível, uma passagem aérea no bolso para ir para Recife na semana seguinte, fiz esse encontro com ele, e aí levamos isso para os poderes executivo e legislativo de Bonito, que por sua vez articularam toda a comunidade, e no dia que nós fomos fazer a apresentação técnica do que era o tema, a comunidade de Bonito inteira estava ali para apoiar, para dizer que queriam. Então, se deu nesse processo. Hoje, as comunidades têm pedido, têm defendido, têm lutado pelo reconhecimento dos direitos da natureza. É um direito que está muito ligado ao reconhecimento do direito sobre os territórios. E quando a gente tem demarcação territorial, quando a gente tem reconhecimento de que aquelas comunidades atuam naqueles territórios, a gente está, sem querer, né, também preservando os demais seres da natureza, porque aonde as práticas que são executadas pelas comunidades, elas são totalmente, sinérgicas, elas são interrelacionadas, né, pelo conhecimento ancestral que se guardou. Então promovem a sustentabilidade, se é que a gente pode dizer isso, promovem a preservação, naquilo que é possível e desejável, né, porque, ao contrário, do direito ambiental, que estabelece ali algumas áreas de proteção integral, onde os seres humanos não podem ingressar, os direitos da natureza veem isso de uma maneira diferente. É muito pelo contrário, os seres humanos precisam participar dessas relações, porque é participando dessas relações multidiversas que a vida se sim, faz, que não é? segue, né? Que a vida segue. Então aí, desse movimento das comunidades, nós somos acionados, acabamos nos encontrando,
e aí ajudamos a formular tecnicamente uma proposta de lei para o reconhecimento da natureza que a comunidade quer que faça. Muito bom. A Articulação Brasileira pelos Direitos da Natureza e a ONG Mapas, quem são e o que defende e por que isso importa? E por que é importante? É, nós somos focados, acho que das organizações que participam da articulação brasileira, né, porque a articulação brasileira ela é feita de muitas organizações, é um pouco do nosso trabalho. Aí olha o Pico do Itambé que eu comentei aparecendo, né. Também. É. E, a Mapas é uma das únicas, se não a única, que trabalha especificamente com direitos da natureza, mas a articulação brasileira, ela nasce da congregação de várias entidades, ela se fortalece, a proposta de criação se fortalece muito com a encíclica do Papa, Laudato Si, de 2015, que começa a reconhecer na partir da igreja, né, católica, que, que a natureza é também chamada por algumas comunidades de mãe terra, e aí com isso, muitas organizações da Igreja Católica acabam se juntando e estimulando a criação dessa articulação. A Mapas vinha, por um outro lado, caminhando dentro desses processos que eu descrevi anteriormente, né, então fazendo a apresentação do tema dos direitos da natureza e apresentando o que é uma proposta de lei que tem sido acatada no mundo todo. Então o que a gente faz é isso. E agora temos aí, a realização do terceiro Fórum Brasileiro pelos Direitos da Natureza, não disse os dias, né, 31 de agosto, 31 de julho, 1 e 2 de agosto, Sim, este evento que é promovido pela Articulação Brasileira. Nós sim, estamos todos debruçados sobre isso. sobre isso. Sim. Eh, Quem você acha que estará presente nessa terceira edição? Dia 22 É, de abril, é, na audiência pública, as deputadas fizeram encaminhamento da audiência nesse sentido, de estarem lá como fiscalizadoras, isso é importante. dentro da Comissão de Meio Ambiente, Sim, e vão estar lá. Então, por exemplo, né, Célia Chacriabá, que é a deputada que é sim. autora da emenda parlamentar, está convidada, é o território dela, Minas Gerais, possivelmente estará lá. Os convites são feitos, né, inclusive para você. Seria Obrigado, muito importante obrigado. ter o seu programa lá E conosco. aqui de São Paulo, tem alguma personalidade convidada já, não? Não, nós Além não. do Natalini, né? O Nataline precisamos, formalizar esse convite, né, ele é sempre tá sempre Mas ele junto. aceita com É, certeza. precisamos formalizar. De São Paulo não, ainda não. Como é que você acha e pretende engajar a população urbana nesse debate? Olha, essa é outra pergunta que me dá a oportunidade de dizer sobre o nosso programa, né. No Existe uma teoria que eu compactuo que é, esse estado, de crise ecológica colapsada que vivemos, ele se dá por conta do afastamento que tivemos da natureza, pura, para as cidades, para os centros urbanos. Porque nós somos natureza. Nosso DNA está cravado de natureza. E nós fomos nos desconectando desse modo de, promover a vida junto com os demais seres da natureza e fomos adoecendo. Nós temos hoje uma norma regulamentadora, a NR01, que para esse ano é a nova obrigatoriedade das empresas promover a prevenção, às questões de saúde, de doenças mentais, não é? A essa realidade outra que não é mais ser um ser da natureza como sempre fomos. Mas, se nós tivermos um olhar diferenciado para cada coisa com as quais nós nos relacionamos, a gente vai enxergar a natureza. Essa mesa, por exemplo, que nós estamos aqui com a mão, isso é uma árvore. Não pode perder de vista isso, né. A gente não pode perder de vista que os metais são fruto, né, que nós estamos aqui utilizando, são frutos de mineração ou de matérias de transformação e que têm, origem nessa natureza com as quais antes convivíamos Sim, de sem maneira ela não diferente. haveria mundo. É. E as árvores? Precisamos de árvores, né, no mundo urbano. Então, os seres urbanoides como eu, que vivo aqui perto, na Vila Mariana, se têm a oportunidade de se conectar com a natureza, se mudarem esse olhar para, quando passar por uma árvore, ou pela ausência de árvore em alguma rua, entender dessa falta, não é? Ou entender
da beleza e da oportunidade de ter aquela árvore, no mínimo, minimamente, se quiser só considerar a sombra que ela faz, já é o suficiente. Eu acho que ninguém melhor do que os urbanoides para entender da necessidade, de resgatar as relações com a natureza. E aí nós temos desenvolvido um programa que é o programa de educação ecológica, nós temos chamado de Escola Viva do Bem Viver. É um programa que se inicia pela convivência nas cidades. Então, reúne grupos, e promove com esses grupos, esse tipo, de avanço, de ampliação de consciência. Então, olha, você está tocando uma árvore, né? Traz argila, por exemplo, para trabalhar com argila. Olha, você não vai fazer só uma peça bonita. Isso aqui é fruto de milhares de anos de formação geológica, Sim. né? Então, veja, você está se relacionando com a terra pura. E com essas propostas singelas, né? E onde a sabedoria reside no simples, a gente vai promovendo, e isso eu digo por experiência própria nessa atuação, essa ampliação de consciência. Eh, e os parques, as árvores, o reconhecimento dos rios que nós temos em São Paulo. São Paulo é um grande manancial, não é? Você deve ter ouvido falar aqui do vizinho, Sim, do Saracura, sim, né? Aquele movimento todo pelo claro. Saracura, que é o rio ali que tem a cachoeira na 9 de julho, É, né? Quem é, passa por ali ouve a cachoeira caindo. isso. Esse tipo de percepção vai envolvendo as pessoas. Tem um caso na Coreia do Sul, em que a cidade, descomissionou, desaprisionou um rio, e deixou ele a céu aberto. E, claro, promoveu todas as ações de tratamento dele, e as pessoas começaram a conviver com as margens desse rio, no meio da cidade, né? Eu esqueci agora o nome do rio. Então, eu acho que antes nós, porque quem não está na cidade já tem essa convivência, não precisa mais dessa ampliação de consciência. Vanessa, você integra o programa Harmonia da Natureza na ONU. Aham. É muito importante isso, né? A ONU, ela teve uma participação, fundamental no crescimento desse movimento. Foi a Constituição Federal do Equador, ela foi aprovada em 2008, e em 2009 então é criado esse programa junto com a criação desse dia 22 de abril como Dia Internacional da Mãe Terra. E aí, a partir daí, eu me integro com eles a partir desse momento mesmo, 2010, para trazer as bases para a minha pesquisa de doutorado. E então eu sou convidada logo depois a fazer parte do primeiro grupo de especialistas que trabalham o tema no mundo, né, o tema dos direitos da natureza. Infelizmente, nos últimos 2 anos, o programa ficou um pouco enfraquecido, com as condições políticas que foram acontecendo na ONU. Os Estados Unidos, eles são o grande financiador, né, das Nações Unidas. Então são políticas que não dizem respeito diretamente ao tema dos direitos da natureza, mas que acabou impactando. Sim. Então a gente tem atuado independentemente, da Assembleia Geral nos chamar, como vinha chamando esses anos todos, para fazer as nossas reuniões e impulsionamentos do tema. Mas nós temos feito isso, e aconteceu no dia 22 de abril, nós temos feito como especialistas essas reuniões. Quero dizer que a importância é tamanha que todas as nossas reuniões realizadas ao longo desses anos, elas foram aprovadas como resolução, né? Nós extraímos relatórios e elas foram todas aprovadas como resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso forma jurisprudência, e a gente tem essa base para trabalhar em nível mundial, né? Com certeza. A deputada Célia Chakri Abá, é um nome complicado, né? É. Articulou uma PEC para reconhecer os direitos da natureza, incluindo rios como sujeitos de direito na Constituição Federal, né? Se fosse aprovado, o que mudaria na prática? O artigo 225, ele diz: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum de todos", né, e aí continua. Essa primeira parte é proposta uma alteração no sentido de explicar que esse todos não são só os seres humanos, são todos os seres da natureza, humanos e além humanos. Todos os seres da natureza têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
e também vem para dizer que não é um bem e que também não é destinado ao uso. Vem nessa ressignificação de que, sob esses princípios que eu comentei, de que nós somos interdependentes, então, e porque somos interdependentes, somos seres complementares e precisamos atuar em cooperação. Então, esses princípios basilares, eles são trazidos para que a gente possa eh, relembrar desse outro modo de vida, que é um modo de vida que promove a vida, não este de uso, de pensar na natureza apenas com a sua função de recursos naturais. Porque mesmo com todas as políticas, né, que o direito ambiental trouxe para tentar fazer com que esse uso fosse sustentável, o fato é que não foi. O fato é que o resultado é essa insustentabilidade que nós vivemos, né. O artigo traz uma outra proposta, essa PEC, de reconhecer todos os biomas, né, como patrimônio nacional, eh, não apenas alguns, como temos lá, e também, pela proposta indígena e por todo o movimento, indigenista que tem acontecido, tem, também uma proposta de inaugurar um capítulo dentro dos direitos e garantias fundamentais para reconhecer expressamente todos os direitos, dos povos indígenas, relacionados aos direitos da natureza, né. E que essa base de conhecimento sobre direitos da natureza, ela é uma base, das fundada nas cosmologias indígenas, né, nesse saber ancestral. Ninguém cuida melhor do meio ambiente do povo indígena, né? A começar Eles pela conhecem. demarcação do território, É, porque ali com o território demarcado, aquela porção de natureza a gente tem garantido que será bem utilizada, né. é. A deputada é uma bandeira que vocês têm, né? Ela é uma bandeira e ela carrega a bandeira dos direitos da natureza e é por isso que ela é nossa bandeira também. É. E que beleza, eleita deputada federal, né? Muito forte ela, É, muito muito forte forte. mesmo. Como é que fica a questão da propriedade privada? O direito da floresta pode sobrepor-se ao título de uma propriedade rural? Pois, a função socioambiental já foi inaugurada, aliás, nossa Constituição Federal é maravilhosa, né. Essa alteração que se propõe, ela tem um cunho muito mais pedagógico, porque existem formas de interpretá-la, à luz desse conhecimento de que nós somos natureza. Então, esse é um dos princípios que a Constituição Federal já traz, mas que não é aplicado. Por que não é aplicado? Porque ainda nós não conseguimos fazer esse reconhecimento de que não somos soberanos. Então, essa função, socioambiental, ela tem que ser levada a sério. E quando a gente fala ambiental, é unindo tudo, não é? É unindo tudo. Eh, Se fôssemos pensar, em ocupantes desse planeta, se fôssemos pensar como filhos que somos desse planeta que é chamado também de mãe, né, a mãe terra, nós não estaríamos muito preocupados com títulos de propriedade. Se nós, voltássemos a pensar de que o lucro que se obtém das atividades econômicas não é o mais importante é garantir que a vida continue se dando de maneira abundante, nós também não estaríamos preocupados com títulos de propriedade. Então, acho que, para responder sua pergunta, a gente precisa dar um passo atrás para perguntar, pensar em desenvolvimento sustentável à custa de explorar, seres da natureza outros, e mesmo nós seres humanos, que somos chamados de recursos humanos nas atividades econômicas capitalistas, nós vamos nós vamos parar? Não, nós paramos aonde? Em que ponto estamos? Não precisamos mais pensar em futuro. Aquele futuro que nós falávamos antes, ele já é presente. As medidas agora são de adaptação a mudanças climáticas. Elas não são mais de minimização, né, ou de retorno. Eh então o que nós precisamos é repensar mesmo, esse pensamento pelos quais nós fomos, moldados ao longo desses anos, que são pensamentos colonizados e colonizadores, né. Pensamentos que têm essa ânsia de ter poder sobre pedaços, de terra e não se trata disso. Se trata de, lembrar que nós precisamos reinaugurar um relacionamento que promova a vida, como eu disse, que promova a vida e vida abundante. Então é deixar de pensar em desenvolvimento sustentável,
deixar de pensar em desenvolver, porque não há mais espaço para isso, para um outro pensamento, talvez, chamado de prosperar. Tem um estudo de um cientista chamado Tim Jackson, que foi encomendado pelo Reino Unido e que chegou a essa conclusão. Ultrapassamos o momento de pensar, em como que fazemos para desenvolver mais, ainda que de maneira sustentável, para garantir que as pessoas comam, ou para garantir que a indústria continue lucrando, hã, lucros astronômicos com a desculpa de promover empregos, porque isso já mostrou que é insustentável. Para um outro pensamento de prosperidade, como é que todos nós podemos prosperar em comunidade? Como é que você vê o agro brasileiro? O agro brasileiro, se nós incluirmos, os pequenos produtores, e eles estão incluídos, né, e os produtores familiares, é um dos mais abundantes do mundo, né. O problema é quando, nós o fazemos, nós os promovemos não, com o valor primeiro, que é o valor de subsistência, que é o valor de produção de vida, que é o valor de nutrição, e sim com o valor de commodity. Então a gente, desvirtua. Eu falo a gente, mas eu não estou incluída Sim, nesse sim, pensamento, nem você, né. sim. É um modo de falar. Desvirtua aquilo que era uma premissa, de promover a nutrição de todos nós, humanos e além humanos, para commodity, para dinheiro puro, pura e simplesmente, que fica depois lá no banco e que vira título bancário e que vira algo que tem semente, cresce, não é mais palpável. E nesses mesmos processos, a gente tem um problema dos modos de fazer. Então, o uso indiscriminado de agrotóxico, por exemplo, eh, é absurdo, Sim, é uma burrice, sim. porque tem estudos, Mata, né? mata É. tudo, inclusive a própria commodity, né, em último caso, em última instância. É interessante lembrar que as questões ambientais, elas começam lá atrás, 1962, com uma publicação chamada Primavera Silenciosa, da Raquel Carson. E ela ali, em 1962, ninguém falava sobre questão de preservação ambiental, ela já falou sobre o quê? Qual que foi o despertar da ciência, que aí despertou a comunidade econômica? A questão dos agrotóxicos. Então, o agronegócio, ele é maravilhoso, mas de que agronegócio a gente está falando? Ao passo de que, cadê as políticas públicas para reconhecer e colocar dinheiro nas práticas, dos pequenos agricultores, da agricultura local, que respeita a diversidade local, o clima local, por exemplo, com a agroecologia, né? Quanto mais nós pudermos fomentar esse tipo de agronegócio, será um bom negócio. Vanessa, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, mas é também muito importante. Eu estou vendo seu capacete ali, você veio de moto. Eu vim de moto. Faz tempo que você usa moto? Eu tenho uma relação com moto muito especial, né, mas não, é um sonho sendo concretizado, um sonho de infância. Para falar a verdade, é a primeira vez que eu uso a moto com carta. Eu acabei de tirar minha carta de moto e e foi uma conquista. Eu tô com 56 anos de idade, né, então, nossa, para além desse legado, né, que eu considero que está sendo deixado com essas sementes dos direitos da natureza espalhadas, eh a gente vai ficando, sem muito "e agora? Para onde eu vou?", né. Então, várias pós-graduações, eu já tenho um pós-doutorado, estou ingressando em outro. E aí, para o que mais interessa, né. E a gente vai voltando para o simples, não é. E o simples está onde? Está na infância, está naqueles, sonhos e práticas da infância. Então, por exemplo, eu tenho olhado para as árvores agora, e claro, né, a gente vai ficando mais velho, vai ficando com medo de se quebrar, né. E aí pensando: "Será que essa dá para subir? Será que aquela também dá?". Então é um pouco desse resgate, desse olhar mais puro, e aí foi que eu lembrei desse sonho da moto. E o meu companheiro, ele nunca saiu de cima de uma moto. Então, sim, eu já tô com ele há 7 Mas não é anos, perigoso andar de moto em São e aí ele Paulo? foi me estimulando. É muito perigoso. É. Agora eu em cima da moto em São Paulo eu tenho visto. Então assim, eu raramente eu pego ela para fazer esses percursos de trabalho ou de Sim. demandas.
Eu uso muito metrô, de vez em quando eu pego o carro, mas a moto ela me leva ali na Vila Mariana onde eu quero e nos domingos aí eu posso passear. Aos Precisa domingos eu lembrar posso sempre passear. que o para-choque da moto são os joelhos, né? Eu É, na minha é uma scooter, então tem um pouquinho de proteção ali. Mas você sabe que os outros motociclistas, que estão sempre naquela demanda da pressa, eles são mais perigosos do os que os carros. carros. Eu já levei, mais fechadas de motociclistas do que de É carros. mesmo. É, muito impressionante. Fora o problema de assalto, né, Vanessa? É, A mas gente isso a vive um gente momento muito ruim aqui em São mas Paulo. vive carro também, isso acho que É, carro é a também. pé também, É. então o assalto eu não tenho A tanto pessoa receio não. vai chamar um Uber, tem que pegar o celular e entrar em algum lugar para chamar o Uber. Não pode É, fazer isso na calçada, de porque jeito nenhum. passa um ciclista ou passa um motoqueiro e leva o celular, né? E leva, não, você tem que São coisas do precaver. arco da velha que a gente está assistindo, não? Pois é, muita violência, Muita violência. muita violência. Você acha que depois da pandemia a população melhorou ou piorou? Hum, eu acho que ficou igual, né. Eu tinha uma esperança tão forte de Que ia que melhorar? as pessoas iam É, eu melhorar, também. porque houve uma solidariedade tão É, bonita durante a é, pandemia, é. em muitos lugares. A natureza se foi se recuperando, tinha tantos pássaros na minha rua cantando, e mas voltou tudo como era antes. O sistema vai cooptando, né, o sistema ele é muito bem arraigado, né. É um exercício diário, tem que ser feito um exercício diário. É. Para você, qual é a maior urgência ambiental? Uau, a maior urgência ambiental é levar a sério essas medidas de adaptação e levar a sério pensando, que elas começam em cada microcomunidade. Adaptar-se ao que já estamos vivendo e ao que ainda vai se desdobrar é uma necessidade, mas as macropolíticas, elas são apenas, orientadoras, né. É preciso que cada município e a partir de cada município, que cada subprefeitura, como São Paulo tem, que cada comunidade de bairro vá pensando nessas medidas de adaptação. Plantar árvores é uma delas, né. Entender, sobre lixos na rua e bueiros, entupidos é outra. Enfim, tantas, eu não quero ser aqui leviana em comentando uma ou outra e deixando outras tão importantes quanto de Um lado. pouco mais de educação da população também, né? É, Precisamos de muita é, informação, e é, informação, baseada em fatos científicos, é, né. A gente tem que é, voltar, a gente de novo eu usando a gente aqui, mas não é o nosso caso, mas as pessoas precisam voltar a dar crédito real que sempre teve à ciência, né. Então, é. olhar para o que a ciência E está tudo que falando você falou e hoje aqui, considerar. a palavra principal que vem na minha mente é educação, É, não é. é? E sempre foi, É, né, sempre continua foi, sendo e cada vez sempre foi. mais. Vanessa, infelizmente acabou o programa. Ai, que pena. É, tinha muita coisa para conversar ainda, né? Foi muito bom conversar com Mas você. eu digo mesmo, mas haverá outras oportunidades, tá Muito bem? obrigada. Bem, muito Sem obrigada. dúvida nenhuma. Muito obrigado pela sua presença e estamos aqui sempre à disposição, Muito obrigada tá pelo bem? convite. Será renovado, Muito bom, ok? muito bom. Venho aqui para dar notícia, então, depois da realização do fórum, com novas Combinado, fotos. combinado. Quem sabe vem o Natalini junto, Ah, ia tá ser bem? uma honra. É. Maravilhoso. Ao amigo espectador, então, muito obrigado. Espero que tenham gostado do programa de hoje sobre meio ambiente, que é muito importante para todos nós, né? E muito obrigado. Até a próxima edição do Gente que Fala. Fiquem com Deus e um abraço.